O programa Ponto a Ponto de hoje vai debater um assunto muito interessante. Eu não tive ainda oportunidade de debater esse assunto aqui no programa Ponto a Ponto, mas hoje tem duas especialistas aqui no programa. Nós vamos começar falando do terceiro setor da nossa economia. Você que sabe o que é o terceiro setor? Eu confesso que sei pouca coisa, mas vamos aprender um pouquinho agora com pessoas que são cases de sucesso, ou caso de sucesso. Vamos abrasileirar o negócio. Casos de sucesso. Estou recebendo aqui nos estúdios, da RHM Estúdio, como eu falei, duas pessoas que realmente, elas entendem. Eu vou aqui só participar do programa como telespectador, assim como vocês. Meu boa noite primeiro vai para Gislane Maria Fernandes, contadora. Boa noite. Boa noite, Toninho. Uma satisfação enorme estar aqui para esse bate-papo. O nosso conhecimento também é muito restrito, é só para um bate-papo mesmo que nós estamos aqui nessa noite. Ana Paula Mariano, superintendente da Rocha Ativa. Boa noite. Boa noite, Toninho. Obrigado pela oportunidade. E a gente vem compartilhar um pouquinho do que a gente está no dia a dia aprendendo. Vamos começar falando um pouquinho. O que é esse tal de terceiro setor? Que todo mundo fala em terceiro setor, mas poucas pessoas conhecem, têm conhecimento para falar. Quem é que vai começar? Resumindo, o primeiro setor. O primeiro setor são as prefeituras. Primeiro setor então, são as prefeituras. Tá. O segundo setor são as empresas privadas que temos no mercado. E aí, quando a gente chega no terceiro setor, aí tem todas as instituições sociais, né, previstas lá na Constituição, com um trabalho voltado aí para diversas áreas, né, saúde, educação, esportes, né, criança, idoso, cultura. Me ajuda aí, Paola. Criança e adolescente. E há aqueles que embirram por chamar de terceiro setor, porque se tem o setor privado, o primeiro setor. Sim. Então tem que ser chamado de setor social e não terceiro setor. Viu? Setor social. Então, envolvem ainda moradia, meio ambiente, segurança, né? É realmente muito abrangente. Vocês trabalham muito e principalmente a Rocha Ativa, e eu tive o privilégio de ver nascer, de acompanhar nascer a Rocha Ativa, quando nem era a Rocha Ativa, parece que em 3 almoços, em 3 início de feiras do mármore e do granito, né? Que tinha uma muqueca científica, na época do prefeito Roberto Valadão, gostava muito de usar esse termo de muqueca científica, e dali, depois o sucesso foi tão grande, né, de uma ação social dentro do setor, e dali nasceu a Rocha Ativa. Acho que a primeira presidente foi, acho, Otelma Azevedo, né? Esposa de um grande amigo meu, e ela também é minha amiga, o Ronaldo Azevedo. Aqui um grande abraço para Ronaldo, para Otelma. Mas me fala o seguinte, vocês trabalham com ação social. Recursos para manter viva esses projetos, que são inúmeros os projetos que nós temos hoje, Brasil afora, não é só Cachoeiro, que projeto em tudo quanto é lugar. Então, como a gente bateu uma bolinha, né? Para a saúde de uma entidade social, ela precisa diversificar a captação de recursos dela para manutenção de todas as suas atividades. Então, se a gente colocar um exemplo como a Rocha Ativa, a gente tem os apadrinhamentos, né, que são empresas e pessoas físicas que mensalmente apadrinham crianças. A gente participa de editais públicos e privados. A gente tem um jantar da Rocha Ativa. Não é o Paeja ainda? Não mudou? Já mudou o cardápio? Mudou um pouquinho. Mas para honrar toda essa história, a gente ainda tem lá o panelão com a paella desde aquela época. A panela é a mesma. A panela é a mesma, né? Mas os homens que não entram para a cozinha ainda? Não.
Hoje a gente deu folga para eles. Tá, profissionalizou o negócio, né? Os homens agora são convidados mesmo, né? Agora é todo mundo curtindo a festa, todo mundo aproveitando. Mas o gostoso era quando o pessoal... Eu nunca fui, mas... Sim. Gostoso era quando os homens iam pra cozinha, fazer aquela bagunça danada, Atílio, Travaglia, aquela turma toda lá ir pra cozinha. Atílio Aurim sempre Maneri. encabeça. Nossa, era uma bagunça danada. Sim. Mas qual era o número de participantes nessa época? E qual é o número atual de participantes no jantar? Eu não tenho. Hoje a gente está falando... Ano passado nós fizemos um jantar para 1.000 pessoas. Uau! E esse ano já estamos quase aí, porque vai ser dia 23 de agosto e a gente já tem quase o total das 95 mesas vendidas. E cada mesa com 10 ocupantes. Exatamente. Então, a gente pode falar aí de próximo a 1.000 pessoas, com certeza. Mas só terminando de responder a pergunta anterior, para essa saúde financeira de uma entidade, ela busca essa variação de recursos para não depender de uma via só. Por quê? Até nosso, hoje, vice-presidente Valdecir Viguini, mas ele foi presidente por 2 mandatos, ele sempre falou, muito me preocupa um grande patrocinador, porque se ele chega a faltar, exatamente, a gente fica balançado. Então, a gente busca todas essas vias justamente para uma saúde financeira. Então, a gente tem aí o jantar, tem o apadrinhamento, tem os editais, tem os projetos incentivados, né, que a gente vai falar hoje um pouquinho também, que são fontes importantíssimas para a segurança da entidade. Quando a gente pensa numa entidade, né, e nós vemos que há uma cultura de boa intenção. Boa intenção da entidade, boa intenção do empresariado local, boa intenção do cidadão para que aquilo ande. Mas as entidades não conseguem andar somente com boa intenção. Né? Somente com aquela doação daquele padrinho, né, daquele simpatizante que vai lá e doa 100 ou 200 reais por mês. Não é? Então, é preciso desmistificar a ideia de que a entidade vai viver com aquela doação e que eu vou poder ainda abater no meu imposto. Né? A entidade precisou de uma necessidade urgente, pagar uma conta de energia, né? Se ela cuida de uma criança, de uma lata de leite, de alguma coisa dessa natureza. Se eu doar esse dinheiro, é muito comum chegar essa pergunta nos escritórios. Se eu fizer uma doação para ajudar tal entidade, Gislane, eu consigo abater no meu imposto? O nome já está dizendo doação. Está doando. Sim. Né? E aí as empresas, né, as entidades batem na porta das empresas, das micro, médias, pequenas e médias empresas inscritas no Simples Nacional, e aí aquele empresário se sensibiliza com aquele pedido e quer fazer a doação, mas quer que aquele valor seja abatido no imposto que ele vai pagar no final do mês. E, infelizmente, por enquanto, as empresas inscritas do Simples Nacional e as empresas que estão no lucro presumido podem doar? Podem. Mas podem abater no imposto? Não, não podem. Ainda não. Da mesma forma que as pessoas físicas, somente aquelas que fazem a declaração no modelo completo, podem destinar o imposto para uma entidade. Não é? Então, existe a forma correta da entidade captar o recurso dos impostos. Existem muitas leis que permitem, né? Muitas leis, e nós não sabemos usar as leis, falta de conhecimento, né? Sim, né? Há uma falta de conhecimento enorme. Tem um quadrinho que nós trouxemos aí, se puder colocar, não está na nossa cultura, na cultura do Brasil, as entidades não têm a cultura de... Esse aí? Exatamente. Bota na tela inteira, por favor, Ramon. Isso aí. Quando a gente olha o ranking mundial, nós vemos que 42% das entidades que estão no Japão, elas têm a cultura de arrecadar o dinheiro através de captação de impostos. Né? Quando a gente vai olhando o ranking mundial, o Brasil, obviamente, está lá no final, com apenas 4% das entidades... Perdendo para o Afeganistão só. Coisa simples. Não é? Apenas 4% das entidades... Olha,
O Brasil, o penúltimo e o antepenúltimo dos Estados Unidos com 35%. Exatamente, né? Nós não trouxemos todos os países, Sim. né? Esses aí, os primeiros ocupam realmente os primeiros lugares no ranking, mas o Brasil precisa evoluir muito nesse sentido ainda. Ou seja, eu volto naquela fala inicial, há muita boa vontade e muito desconhecimento. Então, muitas entidades, elas começam com um ânimo, um vigor enorme e perdem fôlego ao longo da jornada, né? Exatamente, porque tocar uma entidade sem a prospecção a captação dos recursos é muito difícil, eu digo que é quase impossível. Eu ouso dizer que, além da entidade buscar especialização na captação de recursos, ela precisa buscar conhecimento na legislação, na elaboração de projetos, na questão de gestão. A entidade ela precisa se profissionalizar. A gente fala isso aqui agora. Sim. A entidade precisa, ela primeiro, se profissionalizar. Exatamente. E se ela não tiver profissionalizada, se ela não tiver contador, se ela não tiver advogado para entender, para dar o suporte da assessoria, ela não vai caminhar. Não, exatamente. Não consegue. Porque recurso existe, Sim. projeto existe, lei existe. Só precisa que todo mundo tenha conhecimento e tenha também um pouco de boa vontade. Porque eu tive com uma pessoa que uma vez para aqui, até de São Paulo, estava com a gente aqui, e o Jatir Moreira, do Hospital Evangélico, Sim. falando, falou mesmo, que falta às vezes um pouco de boa vontade, até do próprio contador, que ele não entendeu ainda. Ele falava, vou trabalhar de graça. Não, às vezes não é trabalhar de graça, a gente está trabalhando, está plantando. Sim. Tudo tem que plantar, né? A gente Exatamente. não colhe nada sem plantar. Sim. Tem que primeiro arar o terreno, plantar, aguar, para poder colher fruto. Acho que não estão sabendo fazer isso ainda. O contador ele tem a possibilidade de ser um grande aliado, tanto das entidades sociais quanto dos produtores culturais. Por quê? Ele entendendo que o ganho dele vai ser a longo prazo e é um ganho indireto, neste primeiro momento, ele vai ajudar a fazer a destinação. Ele vai conversar com os clientes dele, aqueles que têm a possibilidade de fazer a destinação, assim como a Gislane faz. Se Gislane deixar, eu vou contar o exemplo dela. O contador, se ele conscientiza o cliente dele, que se ele fizer a destinação para os projetos sociais, para os produtores culturais da região, ele vai estar fomentando a geração de renda, a movimentação de recurso, gerando oportunidades para a nossa região. O dinheiro que vai ficar aqui no município e o empresário não está pagando mais um centavo a mais para o governo. E ele vai pagar no imposto de renda. Isso daí. É um imposto que ele já vai pagar, um dinheiro que já não é mais dele. E ele tem a oportunidade de falar assim, eu quero saber para onde o meu dinheiro está indo, eu quero destinar para este projeto. Então, ele vai ver o recurso dele sendo movimentado aqui na região. No caso das leis federais, o dinheiro do imposto de renda vai para o governo federal para depois ser redistribuído. Quando que a gente vê esse recurso retornar para a gente? A gente não vê. Então, quando o contador... que a economia do município, gerar o dinheiro aqui na economia do município, né? Porque o Fica dinheiro fica aqui. Exatamente. Esse é o grande detalhe. Exatamente. Então, o movimento, a consciência do contador e o movimento que ele pode fazer é esse, incentivar. Como que Gislane faz? A Gislane, pessoalmente e junto com a equipe dela, chega na época do imposto de renda, ela não pergunta para os clientes dela se eles querem destinar. Ela apresenta os projetos e pergunta para qual você quer destinar. Exatamente. Parabéns, tá? É porque é muito dinheiro. Mais à frente nós vamos falar com mais detalhes sobre isso. E é muito dinheiro que vai para o ralo. E eu tenho certeza que o cidadão não tem conhecimento disso. A sociedade não tem conhecimento do quanto de dinheiro que poderia ficar aqui no nosso município. Você quer ver algumas leis, inclusive? Você tem lei Rouanet, lei, sei lá mais. Tem a tanta LIC, lei. Lei do esporte. Municipal, nós temos a Lei Rubem Braga, né? Nível municipal. Nível estadual, a LIC.
Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Estadual também tem. Estadual. Tem também estadual. E tem a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba também, além da federal. Sim, e temos aí as leis federais, né, que são muitas, a Lei Rouanet, né? A nota premiada capixaba. Nota premiada capixaba é um Que tem trazido um bocado de... Você é cadastrado, Toninho, o quê? na nota premiada capixaba? Não, só- Vamos Tá fazer perdendo o seu a cadastro. oportunidade. Agora, vamos fazer então. Vamos fazer. Quem sabe você Ó, é premiado. 5 pessoas que escolheram a Rocha Ativa já foram beneficiadas. Ou seja, elas ajudam com um percentualzinho pequenininho do ICMS em toda a compra que elas fazem. E, além disso, a cada compra, vai acumulando, né? A cada R$50 é como se gerasse Mas um no caso, cupom. como programa como editora não paga ICMS. Não, isso daí é pessoa Toninho. física. Ah, física. Ó, Pessoa você foi à física. padaria de manhã e comprou R$10 de pão. Pede né? o cupom com seu CPF na nota. Isso aí, CPF na nota. Foi na farmácia, CPF na nota. Acumulou R$50 de compras, você vai ganhar um cupom e vai concorrer. Na Esse farmácia faz R$50, é mole. Ah, mole. mas supermercado. Lembrando que você não precisa juntar nota, mandar para lugar nenhum, pelo simples fato de você pedir o seu CPF na nota, Já tá registrado. a cada R$50 vai gerando como se fosse um E cupom. você concorre em prêmios. Sim. Um de 2.500, 2 de 5.000 e um de 20.000. Algumas pessoas de Cachoeiro já ganharam. Já? Muitas, várias. E o que tem Várias. de mais interessante que nós aqui no Sul saímos beneficiados? Os prêmios são por região. Sul, Norte e Grande Vitória. Então, Grande Vitória é muito populosa, né? E aí há uma concorrência muito maior. Aqui no Sul, para as entidades do Sul, vêm as mesmas premiações que vão para a região da Grande Vitória e para a região Norte. Então, a gente concorre com um número muito menor de contribuintes. E a gente percebe que não é tão divulgado aqui no Sul, porque tem lugares que a gente chega, pede o CPF no cupom, e tem lugar que não sabe colocar, ou então, peraí que eu vou chamar alguém que sabe, né? Não é uma prática. Quando você faz a compra, um exemplo. Sim. Eu vou falar que eu que faço compra lá em casa. Eu vou ao Perim. Você vai ao supermercado Perim. Na hora que ele tira, que ele está tirando, você pede para botar o CPF. Porque você já registra o CPF ali. Sim. Aqui, mas estamos falando em leis. É lei, o estabelecimento comercial, por lei, ele é obrigado a manter um cartaz informando sobre a nota premiada capixaba. Mas aí os estabelecimentos acham o cartaz feio, não é? Acham que não combina com o ambiente. Só que todo mundo que estiver nos assistindo aqui for um estabelecimento comercial, ele pode ficar ciente que ele é obrigado a manter essa informação E fixada. aí, tem retorno para O Toninho foi lá e fez a compra dele de R$100 no supermercado. O supermercado pagou um imposto, correto? Sim. Né? Parte desse imposto vai para a Rocha Ativa. Em 2023, a Rocha Ativa arrecadou quase R$20 mil dessas pequenas contribuições. Eu quero meu CPF na nota. E eu sou madrinha da Rocha Ativa. Ela foi a entidade que eu escolhi. Porque quando a gente entra lá no portal, nós vamos ver diversas entidades, não é? Então, quando eu faço a minha compra, aquela pequena partilha do imposto vai para a entidade que eu apadrinhei. Isso daí. Ou seja, no dia a dia, sem esforço algum, sem custar nada, você consegue destinar imposto para uma entidade. E ainda corre o risco de ser sorteado e De ser ganhar sorteado dinheiro. e ganhar dinheiro. Isso aí, Que é isso importante aí. isso. Exatamente, né? Aí, mas aí, as pequenas entidades, nem todas foram lá, fizeram seu cadastro. A entidade precisa estar regular, com todas as certidões. Ela precisa apresentar o trabalho dela. Eu não abro uma entidade hoje, saiu o meu CNPJ e vou lá e consigo fazer a inscrição, porque antes eu tenho que provar que eu tenho um trabalho voltado para a sociedade, né? Em prol de alguma causa. A lei existe, mas a coisa é séria. É Por séria. mais que as coisas no É Brasil, séria. dizer que as coisas no Brasil não são sérias, Não. nesse São. quesito
seríssimas. Por que, que a Rocha Ativa está lá? Por que, que a Santa Casa está lá? Por que, que tantas outras entidades estão lá? Porque já provaram que são entidades de credibilidade. E aí é aquela coisa, né? Ao invés de você ficar fazendo rifinha, todo dia, as entidades, bater na porta do empresário, do comerciante com a rifazinha de R$10, de R$100, de R$50. De R$2, Toninho? De R$2? De R$2. Chegando. Gente, eu já colaboro, já participo de uma forma profissional, uma forma transparente, uma forma que todo mundo não ganha. Desmerecendo o valor dessa rifa, que aí ela está ao alcance realmente de qualquer pessoa, né? Só que a entidade dificilmente ela vai conseguir se manter com rifa. Porque uma entidade social, apesar dela não existir para gerar lucro, ela precisa buscar recurso. Porque ela paga impostos, e muitos impostos, né, sobre Gislane? a folha de pagamento. Como uma empresa Brasil, privada. O que nós pagamos aqui impostos. Para ter uma equipe coesa que funcione, precisa ter profissionais que são remunerados. Nós sabemos criticar demais. Sim. Tá? A gente critica o governo, mas queremos que o governo faça tudo quando existem leis que podem facilitar a vida dos cidadãos, Sim. dos idosos, dos adolescentes, do esporte. E olha aí, no esporte, hoje nós estamos vendo as Olimpíadas agora, uma brasileira, maior medalhista do Brasil hoje, uma ginasta. Quer dizer, através de quê? Da lei de incentivo ao esporte. Porque o Flamengo é um dos clubes que mais faturam com a lei de incentivo ao esporte. Tanto é que hoje a delegação brasileira, hoje a maioria das Olimpíadas, de ginastas, nadadores, é do Flamengo. Por quê? É porque o Flamengo é o Flamengo? Não, porque ele é um clube que se organizou, vem se organizando, e através da lei de incentivo ao esporte está captando recursos. Não é fator, né? Captando recursos. Isso aí. E lembrando que depois ele precisa prestar contas disso. Sim. Porque se o projeto que ele propôs não for bem executado e na prestação de contas houver irregularidade, a prestação de contas dele é glosada. Então, ele fica impossibilitado depois de pleitear um novo projeto e um novo recurso. E a coisa que eu achei mais bonito, enquanto a Jada estava lá ganhando a medalha de ouro, as garotinhas lá no ginásio do clube, vibrando, porque amanhã e depois são elas. Exatamente, é inspiração, né? É inspiração. Isso é aí. bacana, é de arrepiar quando você vê. Quer dizer, 6 medalhas de ouro, a maior medalhista da história do Brasil. Eram 5. Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, né? Isso. Quer dizer, e olha a história dela, tá? Eu lembro quando ela começou, a história dela. Onde é que ela está hoje? É isso daí. Então, isso é gostoso. Mas me fala um negócio. Você falou de FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente, Fundo do Idoso. Eu acho que eu vou furando sua pauta. Fica à vontade. Eu estou furando sua pauta. Eu falei que eu não ia me meter na vida de vocês. Vamos fazer. A pauta é nossa. Eu falei que eu não ia me meter na pauta de vocês. Mas acabei entrando. Eu queria que vocês falassem. Na realidade é o seguinte, porque eu estou tão entusiasmado com esse projeto, com essa ideia, tá? Que eu vejo o seguinte. Eu vi pela pauta, eu vou colocar na tela daqui a pouco. Por isso que eu falei que eu vou furar sua pauta, né? Por causa do cachoeiro, cara. Olha quanto nós poderíamos ter arrecadado, quanto nós arrecadamos, e ainda está em tempo da gente arrecadar mais até o final do ano. Me explica isso aí para mim agora, vai, desculpa. É mais ou menos assim, Toninho. Durante o ano, né, estamos agora no mês de agosto, e eu tenho uma simpatia por determinada entidade. Eu gosto do trabalho, eu me identifico com o trabalho daquela entidade, eu acredito. Eu posso fazer uma doação diretamente para essa entidade. Diretamente. De que forma? Eu vou lá e deposito na conta da entidade? Não. Eu vou acessar o site da prefeitura.
né? No site da Prefeitura de Cachoeiro tem um espaço especial reservado para o FIA e para o Fundo do Idoso. E vou falar, eu vou destinar R$100 para a Rocha Ativa, R$100 para o Hospital Infantil, para a PAI e para tantas outras entidades que estarão listadas lá. Então, Só lembrando que o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, e o Fundo do Idoso não competem entre si. Sim. A pessoa Perfeito, pode fazer Paola. destinação para ambos. Perfeito, exatamente. Né? Eu posso doar 6% do imposto para o Fundo do Idoso e 6% para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Minto, perdão. 3% para cada um. 3% para cada um, totalizando até 6%. Isso aí. No total vai dar 9% a 10%, né? E, no total todo. Mas esse é do imposto de renda federal. Só federal. Das empresas de lucro real. Da pessoa jurídica. Na pessoa física, não. Na pessoa física é até 6%, entre todas as possibilidades que nós temos. Então, agora, né? Eu estou em agosto, eu vou doei R$1.000 para a Rocha Ativa. Na declaração do ano que vem, quando o contador for fazer a declaração, eu vou falar aqui a guia, olha, eu depositei uma guia através da prefeitura, né, de R$1.000 para a Rocha Ativa, porque eu acredito e eu confio no trabalho deles. Então, no ano que vem que eu vou fazer uso. Não é muito comum convencer o cidadão a fazer isso. Não é tarefa fácil. Não é? Em dezembro a gente faz um trabalho, a gente liga para aqueles contribuintes, médicos, servidores do judiciário, que pagam impostos altos, a gente liga. Antecipando o que ele vai dar para o governo ano que vem. Sim, e ainda ele pode destinar para a entidade que ele acredita no trabalho. Não é mesmo? Sim. Até dezembro eu não destinei esse valor. Nós temos lá, é comum, né? As pessoas pagam valores de impostos muito altos, né? Profissionais da área de saúde pagam valores altíssimos. Então, se eu, por exemplo, pago 200 mil de imposto federal, eu, pessoa física de imposto de renda, eu pago até 200 mil ao longo do ano. Tem empresa em Cachoeiro que paga mais do que isso, Empresa tá? não, eu estou falando de pessoa física. Estou falando de pessoa física. Mais 200 mil de imposto de renda. De imposto de renda. Em Cachoeiro tá bem mirim, gente. Nossa, mas tem até muito mais que isso. Eu posso doar 12 mil para a entidade que eu acredito no trabalho dela. Então tá. É só mas, ter a enfim, consciência, meu amigo. É só você ter a sua consciência que você só vai antecipar esse dinheiro. Isso Se você não aí. fizer isso, você vai dar para o governo. Vai. Então, deixe esse dinheiro rolar na sua cidade. E se essa pessoa ela acompanha o projeto que ela apoia, ela vê o recurso que ela destinou acontecendo ali. Na compra de uniforme, no pagamento de profissionais gerando emprego, na compra de material esportivo. A pessoa nas ações ações que as entidades fazem. Né? Mas aí tá, não é fácil eu pegar esse valor, né? Convencer uma pessoa, mas temos aqui, podia até ter chamado, tem uma médica, cliente lá do escritório, extremamente comprometida. Né? Então, todos os anos ela me liga. Já existem as pessoas que ligam, eu quero doar em dezembro, não é? Porque aí ela destina para quem ela conhece. Mas aí a maioria das pessoas acabam fazendo essa doação, essa destinação na declaração de imposto de renda. E aí, na declaração, eu já não consigo destinar para a minha entidade do coração. Na declaração de imposto de renda, eu destino para o fundo. Para o fundo. Entendeu? Sim. Aí as entidades elaboram seus projetos, apresentam para o fundo e o fundo faz a distribuição daquele valor que ele arrecadou. Entendeu? Mas também é uma iniciativa muito válida. Uma outra questão relacionada ao imposto de renda é, mas eu recebo restituição. Vou usar o exemplo da Paola. Né? Paola recebe restituição. Só que ao longo do ano, por exemplo, às vezes você pagou R$6.000 de imposto. Descontou 500 em janeiro, 500 em fevereiro, 500 em março. Você pagou 6.000. Aí você vai ter uma restituição, às vezes, de 2.000, de R$1.500. Só que você já pagou 5.000 lá atrás.
e você pode doar 6%, né? R$ 300. Ah, mas eu vou receber restituição. Destina, paga a guia, que você vai receber esse valor integralmente corrigido. Entendeu? Integralmente. É uma capitalização. É um valor que deixa de ir, né, para Brasília e fica aqui no nosso município. Agora, quando a gente vai olhar os números, aí a tristeza é muito grande. Né? Tem um quadrinho aí com os números. Ramon, coloca aí, Ramon. Coloca esse quadrinho, porque agora nós vamos falar da nossa economia. Olha aí, gente. Quando a gente... É muito... Até aqui nós estamos só no discurso sobre destinação de impostos. Agora, quando a gente olha os números, né? Na declaração de imposto de renda que foi transmitida em 31 de maio, poderiam ser destinados no Brasil 14 bilhões de imposto de renda poderiam ser destinados. Toninho, foram destinados apenas 377 milhões, ou seja, 2,58% de todo o valor que poderia estar financiando projetos aí para levar nossos adolescentes e jovens para as Olimpíadas, todo tipo de projeto. Cidadão, quando você manda o seu dinheiro para Brasília, você sabe o que acontece com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, por exemplo. Vou falar diretamente para você, que não destina, que não faz o deverzinho de casa. Aí depois você quer reclamar que os políticos não estão financiando campanha política. Você está financiando campanha político, quando você podia estar financiando cirurgia nos hospitais, trabalhos sociais, e você não faz isso. Exato. Olha aqui, está aqui, os números estão aqui na tela. Nós somos errados. Leis de benefícios, elas existem. Sim. Nós é que não sabemos, e quando sabemos, temos má vontade. Tá aí, vamos seguir aqui. Né? 16 milhões de contribuintes poderiam destinar. Somente 176 mil no país destinaram. 1,07% do número de pessoas, de cidadãos que poderiam destinar. Ou seja, ficou na mesa, foi para o ralo, 14 bilhões 247 milhões que poderiam fazer muita diferença, né? Sim. Muita diferença para o Rio Grande do Sul, que foi tão afetado com as enchentes. Muita diferença para Mimoso do Sul, aqui pertinho da gente, que foi muito afetado, né? Só que alguém não foi orientado, alguém não ouviu um podcast como esse, não é? E aí essa informação não chegou aos ouvidos do contribuinte. E aí a gente vê esse resultado. No Espírito Santo, quando a gente pensa como estado, ainda está pior do que os números no Brasil. Né? Nós temos a região da Grande Vitória com milhões aí, Vitória, Vila Velha, poderia destinar milhões e a captação é muito pequena. Não é? Então, no Espírito Santo, você vê, olha, apenas 2,10 dos 220 milhões que poderiam ser destinados foram destinados. Né? 4.625.000. E aí, menos de 1% da população capixaba disse sim e destinou o valor sem custar nada. Absolutamente sem sair um centavo do bolso dele. Mas dá uma notícia de Cachoeiro, vai. Notícia boa. É notícia boa. Nacional, estadual, até chegar. Pois é, mas existem vozes aqui em Cachoeiro, né? E essas vozes conseguiram fazer com que os 8.405.000 que eram de Cachoeiro, né, que 6,26% desse valor é pouco, é muito pouco, mas é 2, 3 vezes mais do que foi feito no Espírito Santo. E é um recorde falando de Cachoeiro, porque esse percentual foi acima de cidades como Linhares, que já tem um excelente histórico, né, Gislane, Sim. de destinação de imposto. Linhares é referência nesse trabalho que é realizado. E esse ano Cachoeiro ficou acima de Linhares. Mas mesmo assim, olha bem, nós tivemos capacidade de recolher 8.405.000, e cada um 526 mil reais. O que é 526 mil reais?
É 6,26%. Não é nada, mas é bom que Mas agora, a Isso gente daí. imaginar, qual é a população de Cachoeiro, Toninho? 187 mil, segundo o IBGE. Né? De 187 mil, 15.500 pessoas poderiam doar. 256 pessoas destinaram. 256. Isso é nada. Isso é nada. E aí, diante dessa história toda que a gente conta, 7.879.000, né, a gente deixou embora. Né? E aí as entidades ficam passando pires, ficam mendigando com rifas de R$2, enquanto poderiam captar esse recurso. E tem um outro fator também, né? Que você pode captar. Estando em Cachoeiro, você pode fazer essa doação, né? Também em qualquer cidade, qualquer lugar do estado. O evangélico mesmo, o Jati esteve aqui e falou que ele tem empresa de São Paulo e de outros estados e cidades que ajudam aqui através do fundo do idoso. Não só empresas, como pessoa física, né? Uhum. Nós fazemos declaração de imposto de renda de pessoas de todos os estados. As pessoas às vezes nem se interessam muito, a gente acaba destinando para Cachoeiro. Em 2024 foi uma exceção. Nós fizemos, né? Perguntamos diversas vezes: você não quer doar para os municípios do Rio Grande do Sul? Né? Você não quer doar para Mimoso do Sul? E quando você conversa com o cidadão e explica, né, há sempre uma dúvida, Toninho. Eu não acredito que esse dinheiro vai para quem é de direito. Eu acredito que em algum momento esse dinheiro tem uma destinação equivocada. E a gente fala da transparência disso tudo e da seriedade que é para uma entidade conseguir, né, a aprovação de um projeto e realmente captar o recurso. Quando você fala com propriedade, né, eu falo muito em falar com paixão, com amor, com comportamento de quem acredita, né, com boa vontade. É muito difícil você receber um não. E lembrando que em Cachoeiro são várias, só do Fundo da Infância e Adolescentes, nós temos mais de 20 entidades que estão aptas, estão autorizadas a receber destinação de imposto de renda. No Fundo do Idoso, eu não tenho o número, mas é uma outra quantidade de entidades também. 3 entidades. E elas têm um registro, estão aptas, e quando elas apresentam o projeto precisa ser aprovado. Depois da execução, a prestação de contas precisa ser aprovada, passar pela chancela da comissão, e isso tudo é avaliado com muita seriedade. Haja vista aí o que as ILPIs de Cachoeiro realizam, né? Muitas trabalham com recurso do Fundo do Idoso. Então, Cachoeiro tem potencial, sim, tem entidades sérias que realizam um excelente trabalho e que merecem ter essa destinação. O que a gente precisa é que as pessoas tenham mais conhecimento. Os contadores atuem com maior intensidade sobre isso. Houve, num passado recente, a prefeitura, as pessoas estavam tendo muita dificuldade de gerar guia no site da prefeitura, né? É necessário não só pagar a guia quando você destina diretamente para a entidade, você tem que pagar a guia e enviar para a prefeitura. Se o contador não enviar, se o contribuinte não enviar, a declaração fica retida em malha. Entendeu? E aí isso traumatizou muita gente. Então é muito mais fácil eu ficar preso aqui num exemplo isolado que deu errado num determinado ano, exclusivamente, né? E aí eu não me dispor mais a simpatizar com essa ideia. É muito mais cômodo, não é? Do que eu realmente pegar, cadê sua guia? Você pagou? Deixa eu enviar para a prefeitura, para você, né? Envia você para a prefeitura. Porque lá no escritório nós nunca tivemos um problema.
Todas as destinações, para as destinações diretas, tá, Toninho? Para as destinações via FIA, não dá problema, porque gera um DARF da Receita Federal, um DARF com código de barras, entendeu? Então, não dá problema. Agora, a destinação direta, eu tenho que enviar um comprovante para a prefeitura. Isso aí. Então, assuntos desse tipo eu tenho para entrar aqui. A gente critica demais por conta dos governos. A Lei Rouanet. Vou colocar no negócio aí. Em 2023, 16,6 bilhões foram aprovados em projetos. O valor efetivamente captado foi de 2,2 bilhões. Na hora de patrocinar um artista, você chega lá o Ramon, que é músico, ou chegar o Pablo Vittar, para chegar lá o Chitãozinho, Chororó. Quem leva, hein? Quem leva o dinheiro da Lei Rouanet? Então, mas é por isso que lá na Lei Rouanet existem artigos específicos para cada uma dessas situações. São muito falados, né, entre os produtores culturais e as entidades sociais que fazem uso da lei, o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 26 são as músicas cantadas, são os grandes shows que se encaixam nesse artigo. Então, a empresa que faz a destinação para este tipo de projeto, ela tem somente 1% da destinação dela abatida do imposto que ela paga. Agora, os projetos que não têm música cantada, tem todas as atribuições lá, né? Os projetos sociais, eles se encaixam no artigo 18. Ou seja, a empresa que faz destinação de imposto consegue 100% do abatimento do que ela destinou. Então, isso daí já é uma diferença, né? Então, quando uma empresa ela resolve destinar para um grande show ou para um pequeno produtor cultural ou uma entidade social, ele já tem essa consciência. E a gente está aqui para colocar como um bom exemplo de execução de projetos via Lei Rouanet. Hoje a Rocha Ativa ela está executando 3, o de capoeira, o de balé e a camerata, que também dá musicalização nas escolas. É a primeira vez que nós estamos executando via Lei Rouanet. Então, assim, a gente estuda mas muito mesmo. E quando a gente acha que está sabendo, sai uma instrução normativa nova. Eu convoquei, perguntei se você patrocina, as grandes empresas vão patrocinar o Pablo Vittar ou o Ramon, tá? Foi uma provocação. Sim, que eu estava fazendo para dizer o seguinte: vai à frente quem tem organização, quem tem planejamento, quem atende às especificações do projeto. Quem isso? tem um corpo jurídico que sabe elaborar bem os projetos. A gente não sabe. Agora, aí vai completando a pergunta: existem empresas especializadas para orientar? A prefeitura ou as prefeituras orientam? O governo do estado orienta? Existem orientações? Não. Olha, então... Pode descascar o programa de vocês? Pode descascar. Pode, vocês. Tem. Basta buscar. O próprio SALIC, que é o Sistema de Acompanhamento às Leis de Incentivo à Cultura, que é na página do Ministério da Cultura, ele tem lá, desculpa, todas as instruções normativas, tem a aplicação da marca, tem vídeos explicando como que faz tudo isso. Então, a gente precisa sair do nosso quadradinho, precisa sair do nosso comodismo e buscar essa informação. Eu estava falando que a gente estuda e a gente estuda muito, porque constantemente saem instruções normativas a cada tempo. Então, quando a gente acha que está sabendo alguma coisa, vem uma nova. Aí a gente reaprende. É um constante aprendizado, não tem jeito. E a gente está aprendendo nessa primeira execução desses projetos. Então, a gente está entrando na fase de prestação de contas. Até por conta de toda essa nebulosa que existe em torno de Lei Rouanet, a gente tem toda uma preocupação de como a gente está fazendo. Então, a gente está constantemente em contato com o pessoal do SALIC para saber se a gente está fazendo certo.
inserindo as notas fiscais, porque é tudo muito rígido, né? As pessoas demonizam a lei, mas desde a elaboração do projeto, quando você coloca lá a proposta. A pessoa que demoniza, o que acontece? Ela não tem conhecimento. Exatamente. Fala pelo cotovelo, fala por ouvir dizer. E aí, quando você passa por esse processo, eu também não tinha conhecimento. Quando eu entrei na Rocha Ativa, eu conheci o que se falava da Lei Rouanet, né? O que se falava superficialmente. Então, foi buscando, foi aprendendo, foi estudando, que a gente chegou nessa execução, e ela é muito rigorosa, realmente, né? Lá, se você... E hoje o sistema ele foi atualizado. Se você insere alguma nota que não está compatível com aquela, rubrica que você propôs, você é questionado, né? Então, tem essa seriedade aí. E a preocupação de fazer uma prestação de contas coerente com o que você propôs, para que você tenha a possibilidade de fazer um outro projeto. Tanto é que o projeto da Camerata, nós estamos terminando a execução dele, já conseguimos aprovar o ano 2 e ele já está captando recurso. Então, a gente vai finalizar e já dar continuidade, garantindo a perenidade do projeto. Então, esse planejamento também é muito importante. Eu estou chegando ao final do programa Ponto a Ponto e eu quero dizer o seguinte. Passou rápido, tem né? Tem uma coisa que ficou para trás, eu sei que muitas coisas estão ficando para trás, mas tem algo que seja importante que vocês gostariam de colocar? Fiquem à vontade. Acho que um ponto que a gente não vai discutir aqui exaustivamente é que, com a reforma tributária, leis municipais e estaduais precisarão ser revistas, né? Porque ICMS e ISS vão compor lá o IBS, né? E aí não sabemos como que vão ficar, né? Então, quem hoje vive aí de projetos de leis municipais e estaduais estão muito preocupados. Né? Mas é um assunto que a gente ainda... É só uma preocupação, realmente, né? De como que vai ficar isso aí. Então, fica aí aquela fala que nós fizemos, né? De não colocar todos os ovos em uma mesma cesta. A importância de você diversificar a sua captação de recursos. Enquanto entidade. Enquanto entidade. Mas enquanto produtor cultural também. Porque se o produtor cultural insere o projeto dele na Lei Rouanet, ele também pode buscar recurso na LIC. Né? Porque é até bem visto isso. Porque o parecerista que vai avaliar o projeto dele, ele vai compreender que ele está buscando em mais fontes o apoio para que o projeto dele aconteça. Enquanto entidade, fala Paola, né? Enquanto empresário, enquanto cidadão, se eu estou pagando meus impostos, eu tenho que me perguntar, eu tenho como destinar parte desses impostos para um projeto? Como que eu faço isso? Não é? Então, é um compromisso que cada cidadão tem e não custa nada. É só com um pouco de boa vontade mesmo. E o programa Ponto a Ponto vai ficando por aqui, agradecendo essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui na mesa comigo fazendo o programa, a Gislane Maria Fernandes, que é contadora, e também a Ana Paula Mariano, que é a superintendente do Cindy Rocha. Espero... Rocha Ativa, gente, Rocha Ativa. Espero ter agradado, não ter decepcionado vocês duas, porque eu vou te contar, vocês deram uma aula aqui hoje, e que os empresários, contadores, os advogados... Botar o advogado no bolo também, Com tá? certeza. Vou botar ele no bolo também. Ajudem, porque eu acho que o dinheiro precisa ficar na nossa cidade. A gente tem reclamado que a nossa cidade atravessa um momento financeiro muito difícil, muito, um dos municípios mais pobres hoje do estado, mas no que pese ser um dos municípios mais pobres, é também uma cidade que tem algumas pessoas em situação privilegiada. Sim. Tá? Então, se todo mundo ajudar um pouquinho, se todo mundo fizer a sua parte, como essas duas pessoas estão fazendo hoje, nós vamos melhorar.
Roberto, combinado assim? Ponto a ponto vai ficando por aqui. Ah, e um convite. Na quinta-feira, às 20 horas, no podcast da Aline Rocha, quem vai estar aqui no programa, tá? No programa é justamente a Ana Paula Mariano. Vai dar uma sequência a esse bate-papo. Junto com o nosso presidente, Eutemar Venturini. Ah, o Venturini vai estar no programa também. Sim. Um dos empresários mais, assim... Eu não conheço pessoalmente, tenho ouvido falar mil maravilhas dele. Foi Muito. prefeito de Castelo, vice-prefeito de Castelo. Eu não conheço pessoalmente, mas ouço falar mil maravilhas dele. Sim. O envolvimento dele em questões sociais. Sim. É isso aí. Gente, Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Fica mais aqui mais uma vez o convite do podcast com a Aline Rocha na quinta-feira às 20 horas. Ficamos por aqui. Grande abraço. Tchau. Tchau, Até logo. Até Boa logo. noite.